Flamengo abre conversas por renovações, mas deixa para bater martelo após Copa do Brasil. Conversas com Gabigol, Fabrício Bruno, Bruno Henrique e Vitor Hugo estão abertas. Clube e jogadores envolvidos estão alinhados quanto ao prazo. Ei, você que é novo por aqui, se inscreva no canal e me ajude a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Aqui tem notícia todos os dias e para você que procura uma renda extra, clique no primeiro comentário fixado. O Flamengo está há 18 dias para saber se será ou não campeão da Copa do Brasil. Este é o prazo para o rubro-negro, de fato, dar o start no planejamento para a próxima temporada. Planejamento esse que passa pela permanência ou não de alguns atletas. Assim, sem pressa, o clube já abriu a rodada de conversas para as renovações de algumas peças. O foco total é na decisão contra o São Paulo e, nesse momento, tanto o clube quanto os jogadores envolvidos entendem que o momento é de priorizar o coletivo. No entanto, já há alguns papos em andamentos, com Gabigol, Fabrício Bruno e Bruno Henrique. Algumas outras conversas estão no radar. Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Davi Luiz, Rodrigo Caio. As situações são distintas e bem singulares e analisadas individualmente de forma cautelosa. Por isso, o Flamengo optou por iniciar as negociações. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Rodrigo Caio são os casos que precisam de resolução até o fim do ano, quando se encerram os contratos. Bruno Henrique é quem vive a situação mais avançada em relação ao quarteto. A conversa começou na semana passada e o Flamengo sinalizou interesse de uma renovação. Em um primeiro momento, o clube tratou com cautela por conta da lesão que afastou o atacante dos gramados por 10 meses. As atuações do camisa 27 é considerado o principal reforço do time nesse segundo semestre e deram o empurrão necessário para que a negociação fosse aberta. A situação de Everton Ribeiro, no entanto, é diferente. As partes ainda não iniciaram as conversas, porém ambos não creem em qualquer dificuldade para um acordo. O meia tem desejo de permanecer no clube. A identificação com o rubro-negro e a adaptação da família ao Rio de Janeiro são os pontos pessoais do jogador a favor da extensão do vínculo. A tendência é que o Flamengo faça um reajuste salarial e ofereça pelo menos mais um ano de contrato, tanto para Ribeiro quanto para Bruno Henrique. O meia tem 34 anos, enquanto o atacante completará 33 no fim deste ano. Há quem defenda o vínculo até 2025 para o camisa 27. Felipe Luiz é quem ainda não foi procurado pelo Flamengo. O jogador não esconde o desejo de seguir na Gávea por mais uma temporada. A continuidade como atleta profissional está diretamente ligada à permanência no clube de coração. Por ser uma decisão mais complexa, podendo envolver até uma aposentadoria, as partes optaram por decidir somente no fim da temporada. Rodrigo Caio, por outro lado, é o personagem do quarteto que não deve permanecer no clube em 2024. As acumulações de lesões, o zagueiro atuou apenas 9 jogos no ano. Com Jorge Sampaoli foram apenas 14 minutos em campo. E isso somente nas 2 primeiras partidas, contra o Nublense e Internacional. Davi Luiz, por outro lado, vive um caso diferente. Em maio, o zagueiro atingiu a cláusula para renovação automática, ou seja, o vínculo até dezembro deste ano será estendido até o fim de 2024. A não ativação da cláusula pode ser conversada entre as partes, sem qualquer problema contratual. Adaptado ao Flamengo, Davi Luiz recusou recentemente uma proposta do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Além disso, o zagueiro avaliou o interesse do Besiktas, da Turquia, mas a contratação com Eric Bailly deve afastar investidas dos turcos. Dentre essas renovações estão ainda algumas renovações precoces, como Gabigol e Fabrício Bruno, que são 2 atletas com contratos longos, mas que o Flamengo optou por já abrir negociação para extensão de vínculo para se resguardar das investidas. O atacante e o rubro-negro compartilham o mesmo desejo, mais 5 anos de contrato. Assim, Gabigol completaria uma década de Flamengo. As partes já iniciaram as negociações para a renovação do contrato, que se encerra em dezembro de 2024. As conversas já envolvem valores, mas o clube não aprovou a pedida inicial de Gabigol, que pediu um pouco mais de 50% de aumento. O Flamengo acenou com gatilhos de premiações por metas para compensar o valor. As tratativas ainda não avançaram, mas há confiança de que as partes conseguem um consenso. A pausa na negociação aconteceu já que ambos entendem que não há pressa e que o foco é na decisão da Copa do Brasil.
A situação de Fabrício Bruno é semelhante. O zagueiro recusou a primeira proposta do Flamengo, que assinou com extensão de vínculo até 2027 para valorização salarial. Os valores não agradaram o defensor e ainda analisa a possibilidade de enviar uma contraproposta. Vitor Hugo é outro personagem que o Flamengo ensaia uma renovação de contrato, mesmo o jogador já tendo um vínculo longo. O meia tem contrato até 2027, porém, a expectativa e projeção de carreira do atleta fazem o clube sentir a necessidade de se resguardar. Internamente, o Flamengo vê Vitor Hugo como jogador pronto para jogar na Europa. A avaliação vai além das atuações em campo e envolve todo o trabalho extracampo do atleta. O meia já foi sondado pelo Lyon da França, é visto como um dos mais maduros entre os jovens do elenco. O Flamengo entende que não vai demorar muito para uma proposta europeia chegar a Vitor Hugo, que por enquanto tem a vontade de permanecer por um tempo no rubro-negro, antes de viver a experiência em algum grande clube europeu. Deixa aqui embaixo seu comentário para saber a sua opinião sobre toda essa questão de renovação antecipada do Flamengo com os jogadores e essa data limite após o final da Copa do Brasil. Será que o Flamengo está colocando alguma pressão sobre os jogadores ou na verdade está aliviando a pressão sobre eles? Deixa aqui o seu comentário, pois eu quero saber a sua opinião. E para você que gostou do conteúdo, então já se inscreva no canal, curte e compartilhe essa notícia. Aqui no FutiLab tem notícia todos os dias. E você que busca uma renda extra, confira a nossa indicação para você no primeiro comentário fixado. Não é pirâmide, não é bet, não é fórmula mágica. Você precisa estudar e aplicar. Você precisa apenas de um celular para começar. O que está esperando? Clique logo no primeiro comentário fixado.